pessoal, hoje falar um pouquinho com vocês sobre O Ovo Apunhalado do Caio Fernando Abreu. Eu li tanto por essa edição da Companhia das Letras, como por aqui, da LPM Pocket. O Ovo Apunhalado foi um livro escrito em 1975. Ele deu conta de um contexto da ditadura, então ele foi escrito e publicado em plena ditadura militar. É um livro diferente porque ele dialoga com o realismo mágico, então tem essa coisa assim dessa realidade que lembra muito aquilo que o Gabriel Garcia Marques propõe. Mas o Júlio Cortázar, né, que é um autor que eu nunca li, mas é uma grande influência do Caio. É um livro que ele é dividido em 3 partes de contos. Uma é a alfa, a beta e a gama. São contos muito curtos, de um modo geral. E eles vão dando conta do que, digamos, seria essa sensação ou esse lugar subjetivo da ditadura. Nesse período, Caio ainda tinha uma grande influência da Clarice Lispector. Então, o próprio Ovo Apunhalado ele vem com uma introdução do livro Ovo e a Galinha, né? O conto Ovo e a Galinha da Clarice. Então, tem essa influência muito forte. E, assim, é um livro que é confuso de um modo geral, mas ele tem uma criticidade, um nível altíssimo de criticidade, assim, para o contexto capitalista, um contexto repressor. E aí ele vai trazendo vários elementos desse lugar, né, desse lugar com tensão, assim. E era realmente um período de censura, então você tinha que ter muito cuidado com a linguagem, como criticar o governo, né? A censura não localizasse, também existia uma promulgação do conservadorismo, da família, né? De tipos de valores sociais ali impostos e que o governo ele também ia firme nisso ali, dentro desse contexto. Então, o próprio lugar da homossexualidade, dos tipos de relações sexuais, né, que esse sujeito pode ter, e também da propensão à loucura. É algo muito forte aqui, personagens que enlouquecem, porque a loucura é um modo de você sair desse padrão de normalidade imposto aí na sociedade. Como são vários contos, eu marquei poucos, na verdade foram 3 contos que mexeram comigo de algum modo, que eu gostei muito. O Ovo Apunhalado é o primeiro livro dele, assim, já bem profissional, só que eu ainda vejo ele com muita imaturidade, assim. Então são vários contos, mas poucos contos que me pegam, mas os que pegam mesmo, assim, são muito bons. E aí aqui ele ainda tem muitas referências de outros escritores, ele ainda está encontrando uma maneira própria, assim, de linguagem. Então é um treino ainda com as palavras, mas assim, atinge, sabe? E então, dos contos aqui, dos 3 que eu acabei separando, que me fizeram um turbilhão de alguma maneira, teve A Visita, que, nossa, assim, é lindo demais esse conto, de um rapaz que ele vai na casa de uma mãe, o filho dela faleceu e ele era namorado desse filho dela. Ele vai lá, entra na casa, vê o pai tocando piano, se eu não me engano, e olha aquela mãe que perdeu o filho e que era o amor dele também, e vai até o quarto, pede autorização para ir até no quarto desse rapaz, e vê que as coisas continuam do mesmo jeito, né? O cheiro, é algo que ele procura, assim, sentir ainda aquele cheiro, talvez os pelos, e ele lembra que ali era um lugar que eles tinham relações, de como a cama tremia com eles. É um texto reverberado com a fantasia, digamos, né? Tem esses elementos de realidade, mas tem uma sonoridade, eu falo sonoridade porque eu não tenho outra palavra, mas uma atmosfera fantasiosa também. Porque era duro lá fora fingir que éramos pessoas como as outras. Mas nos cantos daquele quarto tínhamos força, sangue, esperma, talvez febre. Feito tivéssemos malária e delirássemos juntos navegando na mesma alucinação que a matéria fria da guarda da cama não traz de volta. Então também era esse lugar, assim, talvez político do ser gay aqui, em que esses 2 homens tinham o lugar deles juntos naquele quarto, naquela cama, naqueles corpos. Então, mas assim, tem a perda de um deles morre, e sempre Caio, ele traz essa morte, assim, né, desse outro, que é um outro amaldiçoado, de uma certa maneira. Outro conto que eu coloquei é Para uma Avenca Partindo. Uma avenca é um tipo de planta banal,
ínfima, e esse rapaz tentando se despedir desse outro, seja uma mulher ou seja um homem, não sei muito bem. E ele o tempo todo quer tentar dizer alguma coisa e não consegue dizer aquilo que ele quer dizer. E o tempo todo é ele tentando dizer, não, mas eu preciso te dizer uma coisa antes disso que é muito importante e por favor deixa eu dizer isso, que essa coisa de como você cresceu dentro de mim, como você virou mais do que uma avenca, né? Virou um tipo de árvore enorme dentro dele, mas ao mesmo tempo ele nunca consegue dizer o que ele tem para dizer. Por fim, o próprio Lobo Apunhalado, que é o conto que encerra o livro, a abertura é citando o conto da Clarice Lispector, e ele diz que é para ler ao som de Lucy in the Sky da Diamond, do Lennon McCartney. É um conto assim, de uma luta entre um homem com ele mesmo, no fim das contas. Porque é esse homem que vai caminhando e aí ele vê o ovo numa vitrine, e nesse lugar que está o ovo tem a vendedora. Só que essa vendedora começa a falar desse ovo de um modo muito, muito peculiar, no mínimo. A dona da galeria voltou-se e me encarou de repente com um ar pálido. Que foi, ela disse, né? Eu disse, é um bonito ovo, não é um ovo como os outros. Ela aproximou-se sorrindo para o lado dele e estendeu um braço por cima de sua casca, tão desenvolta como se nunca em sua vida tivesse feito outra coisa senão apoiar-se em ovos apunhalados. Não é mesmo? Disse. Tão liso, tão oval. Veja como sua superfície é mansa. Veja como minha mão desliza por ela. Sinta como ele vibra quando eu o toco. Agora veja como ele incha todo e parece aumentar de tamanho. Veja como meu corpo se encosta ao dele. Veja como minha boca se abre e a minha língua freme. Ouça esse gemido saindo de minha garganta. Toque meus olhos fechados e acompanhe os movimentos do meu corpo no encontro dele. Observe como minha carne morena se confunde com sua casca branca e como eu enterro as unhas na sua superfície macia. E como eu o atraio para mim, como nos confundimos e eles se enrolam no chão e esse homem sai correndo. Ele pega um táxi e quando ele está dentro desse táxi ele pergunta se o motorista já leu Os Sofrimentos do Jovem Werther, e depois o cara fica estranho e ele fica confuso e começa a dizer que vale a pena ler. E aí esse ovo começa a perseguir ele, tem toda uma coisa assim dele ser esse ovo, digamos assim. Então é muito essa luta contra si mesmo, de uma repressão, digamos, de si consigo mesmo. Eu li uma monografia de mestrado chamada Repressão, Censura e Silenciamento, a Ditadura Militar Brasileira aos olhos de Fernando Abreu, João Paulo Massotti. Ele pensa nesse lugar de estrangeiro que é muito forte no Caio, porque realmente antes dele vir para o Brasil, ele era, assim, enquanto ele estava no Brasil, ele era estrangeiro desse lugar. Ele foi para outro país, para a Europa, e não se sentia pertencente, se sentia ali estrangeiro, mas ali ele absorveu muito daquela cultura, daquele conhecimento de mundo e de percepção. Voltou para o Brasil e se viu ainda estrangeiro, não encontrou o Brasil de antes, né? Um olhar mais crítico que ele tinha, principalmente desse contexto de ditadura que era tão ruim, sempre transportando esse sujeito para um lugar que não é e em nada se parece com o seu. E aí são textos que também sempre trazem essa sensação de transgressão. Eu também li Sonho em Transgressão em O Ovo Apunhalado. Na verdade, esse é uma tese de doutorado, uma tese muito bonita e que dá conta de vários elementos da literatura do Caio Fernando Abreu, de vários trabalhos que foram escritos em cima dele. Então é muito legal e é uma tese que tira muito o Caio desse lugar da ditadura militar. Porque ela critica e diz que o Caio, na sua literatura, é muito colocado enquanto aquele contexto do regime militar, e é algo que a literatura vai muito além, a literatura dele, além da própria homossexualidade, né? Que não é isso também, apesar de ele trazer todos esses elementos, mas não se resume a isso, é bem mais. Porque, na verdade, realmente, Caio é uma forma de pensar o mundo. E aí ela diz, né, que as personagens de Caio enfrentam bloqueios diante de uma sociedade que vê os ideais enfraquecidos, sobretudo de coletividade integradora. É uma estilização heróica
de um espaço insuportável. Ele traz a sua parcela de realidade, sonho, rotina e poética mágica. Enfim, e só de pensar em um ovo, né? Quando a gente pensa assim na Clarice Lispector, quando ela traz o ovo e a galinha, e ela começa a se questionar o que é o ovo, mas ao mesmo tempo ela diz que se o ovo quebra dentro da galinha, ela sangra, é sangue. E aqui no Caio, se tu for parar para pensar no que é um ovo apunhalado, né? Então isso é muito louco mesmo. Mas aí ele traz esse personagem que se pensa enquanto ovo e que quando vê o ovo em vários lugares, mas ele também é o ovo, né? Porque ele se depara com algo que é dele mesmo, é uma luta dele contra ele no fim das contas. Encerrar o vídeo por aqui, deixar essa dica do Ovo Apunhalado do Caio. Me lembrou também esse livro, o Pulp do Bukowski, apesar de que são em momentos muito diferentes. Pulp foi escrito em 92, esse aqui foi em 74, 75, então não é uma referência para o Caio Fernando Abreu, o Pulp. Bukowski já era, né, acredito eu, ele lia Bukowski, não sei se nesse período, mas trouxe elementos um pouco assim dessa coisa da ficção, mas não aqui ficção científica, mas essa coisa dessa fantasia, de algo que brinca com o mágico, digamos. Me lembra minimamente assim. Mas é isso, deixa eu encerrar o vídeo por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!